Imagine que, ao dormir, você não apenas fecha os olhos, você abre uma porta. Uma passagem silenciosa, íntima entre corpos e espíritos. Nesta palestra de Alberto Almeida, você vai descobrir que os sonhos não são meras imagens aleatórias da mente, são verdadeiras janelas da alma, tecidas por planos invisíveis, clamando por atenção. O espanto começa quando percebemos que, nos sonhos, não estamos só. Espíritos visitam. Intuições, alertas, avisos, consolações. Tudo pode acontecer. Poderosos, perturbadores ou reveladores, os sonhos carregam significados profundos. Está preparado para entender como sua alma se comunica à noite? Então assista até o fim, pois o que você vai descobrir pode revolucionar sua forma de viver, amar e evoluir, despertando para o real propósito por trás de cada imagem que aparece enquanto dormimos. É curioso perceber que o sono, ele compõe, numa média, de 1/3 da vida do ser humano. É um paradoxo que uma pessoa de 60 anos tenha passado 20 anos dormindo. Para os materialistas, negadores da vida após a vida, também negadores da vida psicológica, achando que tudo decorre do corpo, é como o quê? Um erro da natureza, que nos propõe um repouso inútil, por assim dizer, no aproveitamento dos prazeres, dos desfrutes que a vida pode se nos oferecer. 20 anos dormindo, de 60, é absolutamente um tempo vão, inútil. Por isso é que muitas pessoas, num ponto de vista materialista, achando que a vida é só o corpo, elas acham a vida quase que uma sabotagem. E não entendem como a natureza, que é tão sábia nesse ponto de vista, tenha conferido a necessidade de repouso a tal ponto de tomar 1/3 da vida do indivíduo. Para o Espiritismo, no entanto, a vida é muito mais abundante, graciosa, grandiosa. Ninguém dorme senão o corpo. Ou, se preferirmos, nós repousamos. E enquanto o corpo dorme, a alma assume diversas posições fora do corpo, na expectativa de poder, de algum modo, estabelecer um sentido para a sua existência. Enquanto dorme o corpo, a alma vive inúmeras experiências que podem ser tão intensas e às vezes até mais intensas do que aquela de quando a alma está conectada com o corpo. Ou seja, há um corpo que serve de habitação da alma. E quando o corpo necessita do repouso, a alma se semi-desprende do corpo, ensejando-lhe uma liberdade circunstancial que se assemelha ao que acontece no momento definitivo da desencarnação. Como o próprio nome criado por Allan Kardec define enquanto fenômeno: sair do corpo, desencarnar-se, desprender-se do corpo. Nós ensaiamos isso todos os dias quando dormimos. Mas o sono, se por um lado atende à necessidade fisiológica do corpo, por outro lado, a fisiologia da alma tem ensejo de poder ter experiências fascinantes, que lhe enseja também, quando volta para o corpo, recobrar algumas das lembranças que se lhe apresentam na conta de sonhos. Os espíritos tiveram a oportunidade de analisar com Allan Kardec os sonhos e fizeram várias incursões acerca dos sonhos. E os benfeitores espirituais que se seguiram Allan Kardec, ampliando a temática, ofereceram também um desdobramento dessa análise daquilo que é a vida psicológica enquanto dormimos. Veja que bonito. Enquanto dormimos, há vida psicológica. Há a vida da alma. Porque a alma é pujante. Quem necessita de repouso é o corpo. Enquanto o corpo dorme, a alma também se refaz.
mas ela se refaz com atividades, com vida fora do corpo, vida psíquica, vida espiritual. Nós voltamos de onde nós viemos circunstancialmente. Voltamos para o mundo espiritual, porque nós viemos de lá quando estabelecemos a concepção do espermatozoide com o óvulo, vestindo-nos de um corpo físico através da embriogênese e saindo do útero para vivermos uma vida biológica que, por mais longo que seja, ela tem o seu finalismo com o término da vitalidade do corpo e a alma se desprende e volta para o mundo espiritual. Mas nesse intervalo, ela sai do corpo e volta, sai do corpo e volta, ligada que está ao corpo, porque está encarnada, está reencarnada. E é nesse saída e volta ao corpo que ela traz lembranças. E essas lembranças, elas se constituem nos sonhos, que nós vamos alinhavar algumas tipificações para abrir espaço para que possamos debater a temática com o interesse dos internautas. Queremos dizer que o sonho, numa visão psicológica, fundamentou que Sigmund Freud pudesse editar a sua obra mais monumental, chamada Interpretação dos Sonhos. Ele lançou no ano de 1900, fazendo o estudo da psique humana, analisando os sonhos, porque os sonhos, eles se nos revelam, eles nos traduzem, eles vêm trazendo os nossos conteúdos internos. O espírito André Luiz, fazendo menção a esse tipo de sonho que Freud teve a oportunidade de analisar, ele chamou de sonhos fisiológicos, comuns. É quando a alma dorme, o corpo adormece e a alma se desprende do corpo que está dormindo e ela fica justaposta ao corpo, nas proximidades do corpo. Usamos uma força de expressão. Ela como que se desencaixa do corpo, ganha uma pequena liberdade e fica ali, às proximidades do corpo. Como alguém que estivesse numa janela, fechasse os olhos e ficasse fazendo uma meditação. Aquilo que você estiver pensando na janela se constitui numa realidade para a alma que está pensando fora do corpo, ali, sobre o corpo, justaposto ao corpo, ao lado do corpo. Esse pensar é o que acontece conosco quando damos uma parada no ônibus, no carro, ficamos pensando no que vamos fazer, ficamos pensando no que fizemos. Esse pensar traz toda a nossa dinâmica mental naquele momento que estamos no carro, sentados numa cadeira, olhando numa janela, pensando na vida, na nossa vida, pensando no que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos, ou pensando no que a gente vai fazer amanhã, ou o que fez hoje e que já passou. Esses pensamentos é o mesmo que acontece quando a alma se desprende do corpo. E esses pensamentos, pensados pela alma, desconectada do corpo, se transformam em experiência vivencial, como se fosse um filme no qual a alma pensando, nós pensando, acontece, mas acontece só dentro do psiquismo, dentro da psique da alma. É o nosso psiquismo funcionando. Quando a gente volta, a gente lembra do que estava pensando, do que estava às proximidades do corpo, avaliando. E ao lembrar, nós temos aí o sonho que é o mais comum, que os espíritos dizem que é um sonho de regurgitação do cotidiano, da nossa existência atual. Esse sonho é fantástico, é mais comum, e ele serve para os estudos psicológicos. Nós podemos analisar como é que nós estamos funcionando, porque eles vêm rico de imagens, rico de símbolos, e eles servem para que o sonhador, interpretando os seus símbolos, possa avaliar como está indo a sua vida, pelo que ele está se movimentando no cotidiano, a partir daqueles símbolos, daqueles sonhos, daqueles conteúdos, ele vai avaliando como ele está. Ele analisa também as aspirações, os seus sonhos, que também vêm nos sonhos. Esses sonhos, eles são extraordinariamente importantes na psicoterapia, para que a pessoa possa avaliar, numa boa medida, como é que aquela pessoa está funcionando, porque esse sonho, ele deixa vazar o que está no inconsciente, os nossos desejos escondidos ou negados,
as nossas experiências que estão sepultadas, que foram apagadas da nossa história porque foram muito traumáticas. Eles revelam isso, e quando eles revelam, vem para a consciência. Então, essa experiência de sair um pouquinho do corpo e lembrar do que aconteceu conosco, bom, ruim, quando a gente volta para o corpo, a gente traz para a consciência, porque alguns desses fatos nós já tínhamos esquecido. Ou vem lembranças de desejos que a gente nega para a gente no estado de consciência de vigília, mas quando a gente volta para o estado de vigília, depois de ter dormido, trazendo o sonho, a gente reconhece de que aquele sonho, ele representa um desejo que eu estava negando de mim. É assim que você sonha matando a mãe, ou abraçando alguém que você ama. Não é que você queira matar a mãe, mas é revelador do quanto você está odiando a sua mãe. A gente costuma dizer, eu queria pular na jugular de fulano. Essa fala não quer dizer que a gente vai matar a pessoa e nem vai pular na jugular da pessoa como se fosse um vampiro. Não. Mas está mostrando o quanto você ficou com raiva daquela pessoa, o quanto você ficou aborrecido, magoado. Se você dormir e você expressar esse tipo de pensamento nessa posição, isso se transforma numa realidade. Você pode ver, você mordendo o outro, você virando vampiro, essas coisas podem vir de conformidade com o teu pensamento. Isso advém. E ao advir, transforma-se numa realidade quando você volta para o corpo. Sonhando, ele se transforma numa realidade. Você, engraçado, eu sonhei uma coisa, esse é um sonho. É o sonho mais comum, muito apropriado para os psicoterapeutas, ou para a gente mesmo avaliar como é que a gente está indo, o que aconteceu, o que a gente deseja, quais são os nossos, o que está dentro do nosso imaginário. Eles aparecem simbolicamente, às vezes com algumas deformidades, exageradamente, porque eles representam a nossa forma de ser dentro do mundo. São sonhos extraordinários, para que a gente avalie como é que a gente está, ou qual é a nossa movimentação interior. Esses sonhos comuns, no entanto, eles representam apenas uma categoria de sonhos. Há sonhos que revelam o nosso corpo. Quando o nosso corpo está aprisionado, por exemplo, uma parte do teu corpo está presa, isso repercute na alma que está sendo desprendida do corpo, e essa repercussão, porque o corpo está vinculado à alma, traz à alma uma sensação de que ela está presa, aí ela imagina uma narrativa relacionada àquilo, está prendendo a perna, prendendo o pescoço, aí você imagina que você está sendo enforcado, quando você acorda é o lençol que está enrolado no pescoço. Uma vez eu sonhei, por exemplo, que eu estava na neve, eu nunca tinha ido à neve, só fui depois, eu não tinha essa experiência. Era o ar-condicionado, frio, tinha chovido, e uma goteira estava caindo no meu pé. Então, eu estava molhado, literalmente molhado, gelado, a água estava gelada por causa do ar-condicionado, o ambiente estava frio, e eu estava na neve, dava de pobre. Mas essa foi uma experiência muito rica. E outras tantas que se dão, que a gente poderia narrar, que estão relacionadas ao corpo, propriamente dito. É uma repercussão do corpo na alma, e a alma cria uma história com aquela repercussão. Quando ela volta, lembrando, aí ela lembra o que ela sonhou e relaciona com o corpo. Então, são sonhos que têm pouca importância, são muito banais, apenas mostrando a relação do corpo com a alma. Há sonhos mais interessantes, mais ricos. Dentre eles, um que se passa com muita vivacidade e nitidez, é que quando a gente se desprende do corpo, a gente sai e vai viver uma experiência no mundo paralelo, no mundo espiritual, no mundo extrafísico. Essa experiência, ela é muito marcante. Dependendo do lugar para onde a gente vai, nós e com quem a gente contacta, quando a gente volta, a gente traz as lembranças de uma experiência vívida, marcante, que às vezes a gente pode confirmar quando volta para o corpo. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi relacionada ao sonho. Um amigo queria conversar comigo, de Manaus, para estabelecer algumas normativas em relação ao grupo que deveríamos fazer, o trabalho que íamos fazer lá com o grupo. E eu não conseguia, ela não conseguia falar comigo. Naquela época era telefone fixo mesmo. E lá pelas tantas ela conseguiu falar e disse, Alberto, eu queria tanto falar contigo, mas eu acabei que falei em sonho contigo. Eu digo, olha, tu falaste, mas eu não me lembro de nada, então você vai ter que falar de novo. Ela riu.
e disse, não, eu te passei todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, os objetivos do encontro e tudo. E eu digo, então pronto, quer dizer que eu tenho no meu inconsciente, mas eu não lembro, só sonhou você, eu não guardei na memória. Começamos a brincar, porque eu estava tomando em conta de que era uma brincadeira. Então ela disse, tu sabes, mas uma coisa me estranhou, porque foi um sonho vívido, Alberto, não foi um sonho da minha cabeça, não. Eu acho que eu encontrei contigo. Eu digo, foi? Disse, foi. E o que é que foi que tu achaste estranho? Eu disse, não, é porque eu te via de barba, curiosamente. Eu usei barba 2 vezes na minha vida num tempo bem curto. E aquele período, eu estava há alguns meses barbado. E ela não sabia que eu estava barbado. E ela me encontrou e trouxe essa pérola, mostrando que ela se encontrou comigo. Mas eu, como sou perrapado, quando voltei para o corpo, eu não lembrei, porque o sonho, a lembrança do sonho, a alma volta para o corpo e, dependendo da constituição do nosso perispírito relacionado ao nosso cérebro, a gente lembra mais ou menos ou não lembra. Há pessoas que têm a facilidade de lembrar tão grande que o espírito Ivone de Amaral Pereira estabeleceu como uma mediunidade, a mediunidade onírica, as pessoas que estabelecem relação de intercâmbio dos 2 mundos através do sono pelo sonho. A maioria, no entanto, de nós lembramos parte dos sonhos, o que torna, às vezes, o sonho, os espíritos dizem isso a Kardec, lembramos parte dos sonhos que não se constitui encadeado, parece uma coisa meio louca, é porque a gente, é como se entrássemos no filme e saíssemos dele e víssemos apenas parte e não conseguíssemos conectar o enredo. Então acontece muito isso. Por quê? Porque há uma constituição orgânica que impede da gente lembrar totalmente ou lembrar só parcialmente. E, às vezes, não lembrar nada. Nesse caso que eu citei, eu não tinha lembrado de absolutamente nada. Os sonhos, então, eles podem ser um desdobramento. A alma se desdobra do corpo e vai para o mundo espiritual e vive uma experiência. Ela pode ir para zonas bem felizes, na subcrosta da Terra, e vive em regiões extraordinariamente dolorosas, escuras, onde a luz do sol não penetra. Ou ela pode ir para esferas superiores, aonde, no mundo espiritual, a vida é pujante, magnífica. Foi o que fez com Dante Alighieri, quando compôs a Divina Comédia, narrasse, através desses transes, as instâncias em que ele foi, falando do céu, falando do paraíso, falando do inferno. É assim que quando a gente sai do corpo, a gente pode encontrar uma outra pessoa que está encarnada fora do corpo, ou pode encontrar alguém que desencarnou. E vem mensagens, diálogos, pessoas que estão bem, que a gente se encontra, ou pessoas que estão sofridas. O sonho, quando a gente sai do corpo e vive essa experiência no mundo espiritual, e vive numa condição negativa, ou seja, se a gente não sai bem quando vai dormir, o nosso sonho caracteriza-se por uma sintonia negativa que a gente traz, um padrão vibratório precário, e a gente se conecta com entidades e com lugares não saudavelmente. E aí a gente se contamina, quando volta para o corpo, se contamina dessas energias e desses contactos malsãos. Quando a gente volta para o corpo, a gente diz, tive um pesadelo. O pesadelo é algo ruim, que quando eu acordo eu continuo ruim. Posso ter dormido 8 horas, parece que eu não dormi nada, porque eu vim encharcado de energias deletérias. E às vezes eu posso dormir 3 horas, ir para um lugar superior, conectar-me com espíritos nobres, em função da minha preparação para o sono, do meu estilo de vida, e quando eu volto, parece que eu dormi 6 horas, que é o meu habitual. É, portanto, resultado de uma conexão com o mundo espiritual. E Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre isso, e eles falavam, então, dessa possibilidade de para onde a gente vai, como um balão preso no poste, para onde a alma vai, ela repercute no corpo. Se é uma experiência positiva, o corpo se refaz muito bem, não só fisiologicamente, mas das energias que o perispírito lhe enseja a trazer. Mas se ela vai e faz uma incursão negativa, ela impacta o corpo negativamente. E quando ela volta, nós acordamos, às vezes, mais cansados do que quando nós fomos dormir. E às vezes lembrando, às vezes não, mas às vezes lembrando
de que a gente não esteve num lugar muito bom, de que éramos atacados, de que alguém nos agredia, e de fato aquilo pode ter existido. Não foi só um sonho imaginário, achando que o ladrão, com que antes de dormir, eu fui conversando, fui dormir, aí eu sonho que o ladrão me atacava, esse sonho é regurgitando aquilo que eu conversei antes de dormir. Eu estou falando de outro tipo de sonho, aquele que você se desdobra, conecta-se com entidades, e essas entidades tentam lhe agredir porque você não está bem, está conectado com ela, e você corre para o corpo como uma armadura de proteção e acorda. E às vezes acorda finalizando, vendo aquela proximidade da entidade, assustado, coração batendo, com uma descarga de adrenalina. Você simplesmente estava desdobrado, estava numa sintonia ruim, conectou-se com uma entidade ruim, ela lhe atacou e você voltou para o corpo. O que se já significa dizer aos nossos internautas de que nós, antes de dormirmos, temos que nos preparar para dormir, sob pena de sairmos do corpo e não vivermos um bom sono, um sono reparador, e de não termos boas experiências. Temos que nos preparar todas as noites, lendo uma página, fazendo a oração sincera, meditando, para que saiamos na conexão com o nosso anjo de guarda, ou um outro ente querido que venha nos buscar para encontros de trabalhos no mundo espiritual, de estudos, de afazeres nobres, para que eu possa, às vezes, até descer para regiões inferiores para ajudar, mas com uma energia superior, sem me contaminar, como o sol que vai, que brilha lá embaixo, mas não se tinge de lodo. Assim, é a alma que sai, vai em regiões infelizes, apoiada por benfeitores, faz atendimentos, volta e volta bem. Porque sintonia está ela com o benfeitor, não com as entidades que ela foi atender durante o sono. E ela pode até lembrar daquele sonho, mas ela não lembra do estado de pesadelo. Isso é incrível, eu fui de uma região feia, eu sei que eu ajudava alguém. Ela vai narrando os detalhes como se fosse um enfermeiro e uma enfermeira, e é um trabalho de enfermagem, no qual o enfermeiro está atendendo, não é alguém que se desdobra do corpo e se mistura com as pessoas atrapalhadamente e acorda cansado, estafado, com aquelas lembranças ruins, negativamente trazendo fluidos ruins. Então, esse é um outro tipo de sonho, que é um sonho que está descrito pelos espíritos, colocado por Allan Kardec, descrito com muita nitidez pelos espíritos, nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, de Ivone Pereira, que é incansável na análise desses sonhos e que fala desse nosso desdobramento, vivendo no mundo dos espíritos, enquanto o corpo adormecido está repousando, se refazendo, a alma está vivendo no mundo espiritual, contactos, experiências, aprendizados, estudos. Olha aquelas 8 horas inúteis, não tem 8 horas inúteis. Tudo é útil na natureza. Deus não fez nada impróprio, imperfeito, negativo. Tudo está a serviço do progresso, do amor, da iluminação. Vejam que eu estou citando alguns tipos de sonho. Eu vou citar mais um outro tipo de sonho que é muito interessante, que precisamos avaliar. Quando estamos fora do corpo, desdobrados no corpo, e estamos em contato, conversando com alguém, por exemplo, a gente pode lembrar da conversa quando volta para o corpo, trazendo imagens da conversa. Às vezes, são imagens que parece que não fazem muito sentido, mas é porque a gente traz fragmentos e quando alguém faz menção a alguma coisa, a gente imagina aquilo que a pessoa está fazendo menção. Quando volta, a gente volta com aquela imagem, a gente não sabe muito bem conectar as coisas. Tem a intuição, mas não sabe compor a história. Eu vou dar um exemplo que André Luiz dá. É a avó conversando com a neta, falando da traição, a semelhança de uma cobra, a traição. Quando ela fala da traição da cobra, a menina vê a cobra. Aí a avó vai falando a questão da necessidade de lidar com a traição, com perdão, para que a pessoa se liberte. Aí que, quando a gente perdoa, é uma floração que se estabelece. A neta guarda que aquela cobra se transforma numa flor. Veja como é. É porque ela está ouvindo a avó, está entendendo a avó, está criando as imagens do que quando a avó está falando com ela, e quando ela volta, ela sonha com uma serpente que depois se transforma numa flor.
fica meio ininteligível o sonho, ela narrando. Ela traz, no entanto, a intuição, está dentro dela. As imagens, ela não consegue conectar. Quando a gente trabalha psicoterapeuticamente, numa perspectiva transpessoal, numa vertente, portanto, que considera o espírito e esse desdobramento, às vezes a gente recobra isso. A gente pede para a pessoa regredir para o sono e para o sonho, e aí ela recobra. Aí tudo aquilo que parece ininteligível se encaixa perfeitamente. É curioso ver, porque aí a pessoa regredida, ela recompõe o filme, as imagens que ela trouxe, mas pelo que ela trouxe essas imagens? Foi alguém que falou alguma coisa para ela? Foi o que ela viu e ela trouxe só fragmentos? Quando você faz com que a pessoa volte no tempo para o momento que ela estava dormindo, o momento que ela sonhou, ela então reconstitui o sonho inteiro. E quando volta, ela diz, aconteceu isso, foi por isso, foi por isso, foi por isso. Aí ela vai narrando os símbolos, as imagens ininteligíveis, e vai conectando os fatos, e tudo fica absolutamente racional. É bonito ver essa dinâmica do psiquismo. Então, vejam, o sonho fisiológico, aquele que é a repercussão do corpo na alma, aquele que é o desdobramento, uma vivência no mundo espiritual para positiva, cheia de venturas, de energias positivas, ou um mau sonho, onde a gente traga pesadelos, coisas muito ruins, ou um desdobramento onde a gente traga fragmentos de um contato na forma de imagens, de símbolos, que quando a gente volta, a gente só lembra desses símbolos que resultou do contato, que resultou da experiência. E que quando a gente volta, a gente não lembra muito bem. Eu vou contar um exemplo desse tipo de sonho, da minha esfera profissional, para você entender como Allan Kardec tinha razão, e a fala dos espíritos, nessa visão mais elástica, nos ensejam compreender profundamente esses sonhos que só podem ser interpretados pelo sonhador, ajudado por alguém que esteja apoiado na história do sonhador, pode ajudar no processo interpretativo. Então, era a pessoa que sonhou e ela estava com muita vergonha, ela não queria nem me olhar. Ela disse, eu sonhei que eu tinha uma relação de aproximação erótica com os filhos, eram os filhos bem pequenos. E ela disse, eu não consigo nem dizer esse sonho, porque é incabível na minha mente. Então, como era uma coisa perturbadora, nós estávamos num processo terapêutico, trabalhando questões nessa área, não vou querer aqui detalhar, nós fizemos ela relembrar o sonho, para envolver-se na história. Então, ela deu-se conta que estava assistindo um filme antes de dormir, que era uma série que tratava de pedofilia. Quando ela dormiu, era imaginário que pudesse ser esse sonho, mas não foi. Ela se viu desdobrada, saiu dormindo, adormeceu vendo a série, saiu conectada com um espírito necessitado, que se passava por um ex-companheiro, esposo dela, e a levava, mobilizando-a eroticamente. E quando ela está naquele envolvimento erótico levado por ele, dois outros espíritos se aparecem com a fisionomia dos filhos. A imagem que ela guardou era daqueles dois espíritos que estavam a ponto de estabelecer uma relação em nível espiritual, do ponto de vista erótico, mas de baixa qualidade, naturalmente. Era uma tríade, portanto. E quando ela vê os dois à semelhança do seu filho, dos seus filhos, e eles tentam se aproximar dela para um envolvimento mais íntimo, ela então repudia e acorda. E quando ela acorda lembrando só da relação erótica com os filhos, ficou com a imagem dos filhos, mas não eram os filhos. E ela, do sonho, reconhece que não eram os filhos, que eram pessoas grandes que se metamorfoseavam como se fossem os seus filhos perispiritualmente. E teve outros desdobramentos no sonho, que não é o caso contar. Eu só estou mostrando para os senhores, para vocês, como é que às vezes acontece esse sonho, às vezes a gente volta e traz imagens, e a gente fica às vezes sem entender, mas está relacionada a essa dinâmica no mundo espiritual com que a gente vive e que tem 1000 situações que traduzem realidades infinitas. Mas há sonhos outros, onde você sai do corpo e tem acesso ao passado espiritual. Às vezes ajudado por espíritos, você ou não, mobilizado
por uma dinâmica de vida, você lembra de uma vida anterior, alguma coisa muito marcante, ou lembra de uma coisa premonitoriamente, os espíritos amigos passam alguma coisa que você vai viver, e durante o sonho você acorda com um sonho premonitório, ou profético. A exemplo de João, por exemplo, no Apocalipse, sonhando com os supersônicos, jogando as ogivas nucleares, que hoje celebram 75 anos que foram lançadas sobre Hiroshima, depois de Nagasaki, eliminando 200 mil pessoas naqueles 3 dias. Então, foi um sonho profético. Estavam lá os gafanhotos, os insetos, colocando ovos. Os ovos eram as ogivas nucleares, caindo, formando um grande poço. Do poço surgia uma fumarada que encobria o sol, tudo metaforicamente. Era João vendo a ocorrência que se daria há 75 anos atrás. Temos, então, os sonhos para trás, onde a gente recorda dessas experiências anteriores. Vou contar um sonho desse tipo. Eu tinha uma amiga que ela sonhava sempre com aves de rapina voejando, escuras, voejando sobre ela. Era um sonho que incomodava desde a infância. Quando ela foi fazer um trabalho junto comigo de formação terapêutica e regressão de memória, ela foi trabalhar esse sonho. E ela se viu, então, numa batalha. O sonho foi a janela através da qual essa alma entraria para trabalhar esse sonho perturbador, que era um pesadelo que se repetia sempre do mesmo jeito. O sonho do passado, ele se repete sempre igual. É uma cena que volta, porque a gente viveu aquela cena, guardou e ela volta, ela volta. Então, usando essa cena na regressão didática, ela mergulhou e ela estava num conflito de guerra, franceses e ingleses. Ela era um soldado francês e era abatida, junto com ela na guerra, muitos cadáveres. E ela via, então, as aves que estavam se aproximando, esperando a morte daqueles que estavam no grupo, e ela, vendo que ela agonizava, e com medo da ave, porque deveria digeri-la naturalmente, exemplo dos outros soldados ingleses e franceses que estavam abatidos. Ela sai do corpo, volta da regressão didática no curso, e vai pesquisar tudo que ela viu, a data, a guerra, e ela constatou que aquela guerra tinha existido. Ela veio muito impressionada, porque ela não era reencarnacionista. Veja que coisa bonita. Ela não era reencarnacionista. E ela diz, olha, existiu esse ancestral meu. Ela achava que era uma memória genética. Ele existiu e eu trago dele esse sonho geneticamente. Mais tarde ela pôde se tornar reencarnacionista e entender que era ela mesma numa outra existência. Então a gente pode lembrar do passado, pode lembrar do futuro. Então, vejam quantas modalidades de sonho que estão, às vezes, entrelaçados, mostrando que a nossa vida é tão abundante, tão linda, tão fascinante, que nós vivemos no corpo, e quando nós dormimos, continuamos a viver enquanto o corpo se recompõe, e de que nós temos que nos preparar. Não só para ter sonhos a se concretizar na existência, o sonho acordado, mas para que possamos ter sonhos durante 20 anos a cada 60, ou seja, 1/3 da nossa vida, bons sonhos, quando saímos do corpo, na companhia dos amigos espirituais, quando oramos a Jesus e pedimos o apoio dele, para que a gente saia tutelada, para vivermos experiências venturosas, exercitarmos a caridade durante o sono, e para que quando acordemos mais ricos e com novas experiências para serem incrementadas no cotidiano, porque muitas das descobertas, elas são feitas durante o sono. Por exemplo, o anel de benzeno, descoberto por Kekulé, também foi um sonho. Ele sonhou as cobras se entrelaçando na forma de um anel de benzeno, então formulou quimicamente o anel de benzeno. Quantos sonhos reveladores são emergentes naqueles que estão pesquisando, ou nos corações que estão aflitos para resolver um problema. Quando sai do corpo, o amigo espiritual dá uma dica, a pessoa volta, ou a pessoa toma acesso a um conteúdo. Quando volta com a solução. Por isso se diz que o travesseiro é um bom conselheiro. Mas só é um bom conselheiro se a cabeça que deita no travesseiro é uma cabeça que se ilumina a cada dia, conectando-se com Jesus. Aí, essa janela, ela se abre para um infinito venturoso.
Mas, se nós negligenciamos, essa janela pode se abrir e nos colocar em conexão com um mundo que pode ser torturador. A decisão é nossa. Como é que a gente vai abrir essa janela a cada noite? Vamos abrir para o nosso debate, as questões que vocês podem aí estar formulando o formulário e a gente poder estar, então, comentando. Tá certo, Alberto. Parabéns às pessoas ali no chat comentando que estão adorando, né? E nós, como você previu, já temos bastante pergunta. Então, nós vamos iniciar com a da Lorena Racilan e da Sabrina Orlandi, que são perguntas sobre crianças. A Lorena pergunta o seguinte: minha filha, de 8 anos, passou a ter convulsões ao dormir. O Espiritismo explica isso? E a da Sabrina é sobre pesadelos em crianças. Faço junto ou faço? Pode fazer. Tá. Ela pergunta: como ajudar uma criança de 9 anos que tem pesadelos recorrentes de alguém seguindo? Já estamos iniciando com ajuda psiquiátrica, mas gostaria de poder ajudá-la também. A compulsão que se apresenta na criança deve estar relacionada à psicodinâmica dela atrapalhada e conflitiva. Nós começamos sempre analisando a dinâmica do estado de vigília, como é que essa criança dorme. Perdão, como essa criança vive. Depois vamos avaliar o que se estabelece durante o sono, coletando dela informações sobre sonhos. O que ela vê, o que sente, o que ela sonhou. E temos que fazer essa avaliação. Porque se a criança desenvolve uma ansiedade, e da ansiedade a intensa surge a compulsão, ela está com alguma demanda não atendida. Às vezes é de carência, às vezes está sendo super exigida, às vezes está com muitos desejos que não logram ser atendidos. E aí ela joga na comida. Então, é necessário fazer um olhar de como é que está a vida dessa criança no dia a dia, relacionando com os pais, com os irmãos, e depois avaliar, então, o sono para fazer essa conexão do que é que ela traz durante o sono, que lembranças ela traz, para se entender o pelo que a criança está no processo compulsivo. E se a compulsão é muito intensa, ela talvez precisasse de uma ajuda espiritual, primeiro, para ver se regula, se não, uma ajuda psicológica, psicoterapeuta, um psicoterapeuta de criança, uma psicóloga de criança, para ajudar, para avaliar de onde está vindo a exacerbação da ansiedade. Às vezes é a ausência do pai, às vezes é o conflito do casal, está deixando a criança ansiosa em função de uma ameaça de separação, e aí essa ansiedade joga a criança numa compulsão. Pode não ter nada a ver com sono e com desdobramento, ou com a vivência durante o sono e com sonhos. Está relacionado ao cotidiano, que é por esse cotidiano que se deve estabelecer o início da análise. No que tange a outra questão relacionada aos pesadelos, nós precisamos compreender que as crianças que vivem o processo de pesadelo e que se sentem perseguidas estão sobre, normalmente, um assédio espiritual. Eu não começaria pelo psiquiatra, porque ele trata medicamentosamente a criança. Eu começaria com um atendimento psicológico, se necessário, a ajuda de um profissional. Às vezes, o espiritismo ajuda singularmente essas crianças, porque basta fazer um acolhimento de natureza religiosa, amorosa, antes do sono, orando junto com a criança, cantando melodias gospels durante a proximidade do sono, lendo páginas ou contando historietas do Evangelho, falando de Jesus e orando, ensinando a criança a orar. Então ela sai do corpo
e sai apoiada pelos amigos espirituais e não tem esses desencontros. Quase sempre, quando isso se dá, é um chamamento para a família, que vem através da criança. A família precisa fazer um engajamento religioso, implantar o evangelho no lar, cultivar uma religiosidade, orar junto. E a criança, como que, é o chamariz. Às vezes, se o pesadelo ele representa uma lembrança do passado, a criança é muito comum o terror noturno, chamado assim do ponto de vista da pediatria e do ponto de vista psicoterapêutico, o terror noturno. A criança acorda gritando, a mãe vai, o pai vai, ela não reconhece, chuta, grita. Então, ela está, muitas vezes, sob intenso assédio espiritual ou ela está conectada a uma vivência passada. Eu posso compartilhar alguns casos. Eu vou compartilhar um. A criança acordava e não conseguia reconhecer ninguém. A mãe dizia assim, eu perguntava, você conseguia olhar nos olhos delas? Eu olhava, mas ela não me olhava. Ela parece que estava perdida, ela está em transe. Está num quadro que o espiritismo chama de sonambulismo. Era a criança na qual o espírito está semi-desconectado e usa o corpo. Num quadro terrificante, porque o espírito semi-desprendido do corpo e usando o corpo, ele não fala como uma criança, ele fala como um adulto. É como se fosse uma incorporação, mas não é incorporação. É o próprio espírito reencarnado que, semi-desprendido do corpo, assume uma personalidade de uma vida anterior e está conectado a um trauma. Então, ele está na guerra, ele está na guerra, com a ameaça de ser morto. Foi onde ele ficou fixado, na guerra. Então, é uma criança que está na guerra. Como é que uma criança está na guerra? A gente pensa que é do videogame, poderia ser, mas nesse caso que se repete esse transe sonambúlico e a criança não reconhece os pais, e até que ela acorde e demora a acordar, isso significa dizer que há um desprendimento, o espírito se semi-desprende, toma o corpo como se fosse o corpo de uma outra pessoa e fala como se fosse uma psicofonia. É o sonambulismo. Mas ele está vivendo uma experiência lá atrás. Então é perturbador. Então a orientação é convidar esse espírito a vir para o presente, dar-se um comando. Chama-se pelo nome da criança, não se força a criança. É mamãe, ela não está vendo você como mãe, como pai, ele está numa outra cena, ele não está nem enxergando você. Se ele enxergar, ele vai até confundir com um soldado inimigo, querer agredir você, dar pontapé em você, querer atirar em você, ou querer com medo que você o mate. Mas não é que ele está achando que você, mãe ou pai, vão matá-lo. Ele está vivendo uma cena, e se ele sonhar no outro dia, ele sonha a cena similar. Então, a gente chama a criança do tempo, chama-lhe pelo nome, dá um comando psicológico, dá o nome do dia, o ano, e dá um comando psicológico. Venha para o dia de hoje, o dia 6 de agosto de 2012, João, suponhamos que a criança seja João. Venha no tempo, quando você dá, a criança vem, o espírito vem e se encaixa. Ele sai da regressão, ele vem para o estado de vigília. Aí a criança cai em si, porque ela entra num processo, sai do processo de transe e vem para o estado de vigília. E assume, então, a condição de criança. Essa orientação é fundamental para que a criança ela possa retomar o seu equilíbrio. E aí vai a preparação para o sono, para que ela não volte a ter o outro transe sonambúlico como esse, que é sempre perturbador para toda a família. Alberto, meu querido, naquela primeira pergunta é que a criança passou a ter convulsão. Eu pensei que era compulsão. Epilepsia, a Lorena colocou aqui novamente. Então, se é convulsão, isso é um quadro muito comum na criança, quanto no adulto, que durante o sono ele possa ter crises convulsivas. É um problema neurológico que precisa de atendimento médico neurológico, não psiquiátrico, porque foi colocado, inclusive, que foi o médico psiquiatra, que já tinha sido levado ao psiquiatra. Por isso também que fazia sentido a compulsão. A pergunta. Mas então, se é um quadro convulsivo, é um quadro de epilepsia que precisa ser avaliado pelo neurologista pediátrico, que vai fazer uma avaliação do eletroencefalograma para ver se tem distúrbios ou não, vai fazer uma avaliação clínica para ver se tem algum motivo que possa suscitar aquele processo convulsivo,
e vai avaliar a pertinência ou não de medicar a criança, se não foi em febre, se não tem um cisticerco no cérebro, que às vezes são alguns conteúdos que promovem alterações no circuito cerebral, enfim, e vai ver se vai medicar ou não, porque o processo convulsivo precisa de um atendimento médico. Às vezes, e os espíritos narram, André Luiz narra, a aproximação de espíritos necessitados suscitam da pessoa que tem vulnerabilidade para a epilepsia crises. Então tem que se fazer o atendimento médico e tem que se fazer o atendimento espiritual, para que aquele espírito, sob a aproximação dos seus inimigos do passado, das pessoas que ele lesou, ele trazendo já a vulnerabilidade do circuito cerebral, ele não entra em crise. E aí que agrava. Então, além do remédio, ele precisa de fazer o tratamento espiritual. Mas o caso, fundamentalmente, é neurológico e que precisa de atendimento especializado com um profissional competente. Obrigada, Alberto. A Vera Teixeira pergunta o seguinte, que alguém passou essa pergunta para ela. Eu sonho e quando acordo, no meio da noite, às vezes vejo uma pessoa, entre aspas, que está me olhando. Em seguida, desfaz-se. Isso é imaginação ou um espírito que aparece? São imagens muito comuns quando iniciamos o desdobramento do corpo ou quando estamos voltando para o corpo. É como se nós estivéssemos começando a abrir a janela do sono ou fechando a janela do sono. Então, a gente guarda a imagem de alguém que está nas proximidades. Pode ser um benfeitor, pode ser uma entidade familiar, pode ser uma entidade necessitada. A qualidade de quem seja vai pela sensação que a gente vai sentir, pelo bem-estar ou mal-estar que nós vamos sentir. É muito comum a gente, por exemplo, estar se sentindo perseguido e corre para o corpo e quando acorda, ainda vê a cena do espírito que chegou junto conosco querendo nos atacar. Ou então você vai começando a adormecer e enxerga uma pessoa que você conhece ou não, e aí você acorda assustado porque viu uma pessoa. É o ensaio que nós estamos fazendo para sair do corpo, ou na chegada do corpo, vamos usar a imagem do avião. Nós estamos decolando ou aterrissando e surgem essas imagens que vêm para a nossa memória e a gente guarda na memória nitidamente a imagem. Quase sempre é um relance de alguém que está no mundo espiritual, que pode ser alguém amiga, pode ser alguém que não tanto, e que a gente vai avaliar pelo tipo de reconhecimento que a gente faz e pelo tipo de energia que é comunicada. Não estou ouvindo você, Darlene. Desculpa, eu com meu microfone. Alberto, a Franci Rodrigues é de Campina Grande, da Paraíba. Sim. E ela diz assim: boa noite, eu sonhei com você, doutor Alberto. E quando eu ia lhe dar um abraço, eu acordei. Mas muito real o sonho. Então, eu estou te trazendo aqui, né, para você saber do sonho, né? E a Liz Godoy pergunta o seguinte: quando sonhamos e ao acordarmos por um tempo, temos a sensação de que aconteceu de verdade. Isso seria um sonho ou desdobramento? Isso é um sonho revelando um desdobramento habitualmente. A gente tem a intuição de que a gente esteve com o avô. A gente pode não lembrar, mas a gente tem aquela forte intuição que tem aquele avô. Às vezes a gente volta sentindo o cheiro do perfume do avô, sentindo ainda a sonoridade da sua voz, do avô, da avó, de tão nítido que é. Às vezes a gente não recobra a lembrança inteira, mas a gente traz um fragmento, mas ele é tão vívido, que a pessoa traz com uma certeza de que o avô esteve lá. Os espíritos narram que é de fato assim.
algumas vezes, para que a gente lembre, os espíritos amigos trabalham o cérebro, para que quando a gente acorde, a gente lembre do sonho. Tipo, pessoas que estão vivendo situações difíceis, às vezes estão planejando cometer um crime, matar alguém, matar-se, ou fazer um grande ato que será decisivamente nefasto para si, para os outros, para alguém. Às vezes é fazer um aborto, a pessoa está decidindo, aí vem um espírito amigo. Durante o sono, quando a pessoa especialmente se coloca à disposição nessa busca de auxílio, de ajuda, o espírito amigo vem, conversa com a pessoa, traz esclarecimentos, faz informações, reaviva informações para a pessoa, mostrando a importância de respeitar a vida do outro, a si, a do bebê, enfim. E admoesta para que a pessoa não faça aquele ato de corrupção, por exemplo, enfim. E aquilo é tão necessário, porque o momento é uma esquina que vai se vir, a pessoa vai virar na vida dela a partir daquele momento, que os espíritos amigos, depois de atendê-la, faz uma intervenção perispiritual e no cérebro, para que a pessoa, ao acordar, lembre do sonho. E a pessoa lembra, pessoas que não são habituadas a ter esses sonhos, elas lembram o sonho, traz a intuição da conversa, e aí elas têm a chance de poder decidir de uma forma feliz, com esse bônus que ela recebeu em função da prece no mundo espiritual. Tá certo. Agora, a Terezinha Rodrigues pergunta o seguinte: tenho pesadelos logo que durmo. Acordo gritando, embora não me recorde do conteúdo. Oro sempre ao deitar. O que fazer para parar? Às vezes, quando a gente sempre recobra um evento ruim ou acorda trazendo o mesmo conteúdo ruim, a mesma lembrança, o mesmo pesadelo, mesmo depois de tendo orado, é porque nós estamos fazendo conexão com uma experiência anterior de vida ruim, que está na pauta da nossa lembrança cronológica. Em outras palavras, você está vivendo um momento cuja circunstância evoca um evento passado, ou está numa idade onde aconteceu um evento que foi muito marcante, doloroso do passado. Então, quando você dorme, você volta para aquela experiência. E aí, quando você acorda sempre com o conteúdo daquela experiência te acompanhando, que está sendo chamada em função de uma circunstância que você está vivendo no hoje. E aí você fica atormentado, porque ora, mas lembra da experiência. Quando você sai do corpo, você regride. E aí, quando você volta para o corpo, você traz a lembrança palidamente, ou traz só as sensações, e acorda e não sabe o que está acontecendo. Angústia. Depois de ter conhecido uma pessoa, depois de uma dificuldade familiar, depois de experimentar uma determinada acesso a uma atividade profissional, na qual você entrou em contato com um drama que te joga para o passado teu, que você não superou, que foi difícil, que foi traumático, e aquilo vem do passado e contamina você durante o sono. É muito comum, por exemplo, na psicoterapia, a pessoa está trabalhando a sua história, a lembrança da infância, e de repente, lá não mais do que de repente, no estado de vigília ou no estado de sono, ela lembra de que ela sofreu uma violência sexual quando tinha 7 anos, por exemplo. Ora, 7 anos, qualquer criança tende a lembrar. Por que ela esqueceu? Porque foi uma violência sexual perpetrada por uma pessoa familiar, muito significativa, então ela bloqueia. O nosso sistema autorregulador bloqueia. E ficou bloqueado. Agora, como ela está se trabalhando, está fazendo terapia, porque está com um drama que está relacionado àquele problema e ela nem sabe que está relacionado, porque ela esqueceu, mas é um arquivo vivo. Quando, num dado momento, seja no estado de vigília, vem o lance, vem a lembrança. Ou quando ela dorme, vem a lembrança. Por quê? Porque aquela lembrança que faz, às vezes, 30 anos, está dentro dela e não foi resolvida. E está relacionada ao drama do relacionamento afetivo que ela está tendo agora, e que ela está tendo dificuldade de se relacionar afetivamente, sexualmente, e que está relacionada à violência sexual que ela sofreu com 7 anos.
Então a pessoa lembra ou pelo sono, na terapia, ou num dado momento durante o dia, vem a imagem, vem um relance, vem aquele lampejo. Esse fenômeno que se dá aqui conosco se dá também em relação a vidas passadas. A vida está correndo normal, de repente tem uma situação que evoca uma lembrança que não ficou resolvida lá atrás. Aí vem a lembrança, tumultuada durante o sono. A gente não lembra do estado de vigília, que é difícil recordar uma vida passada no estado de vigília, salvo quando a gente é criança. Mas quando a gente dorme, a gente sai do corpo e aí recorda aquele evento que está sendo cutucado hoje, aquele evento que a gente não resolveu ainda, a gente precisa limpar. E ele vem chamando-nos a atenção para a vigilância, para a oração e para a atitude do bem, porque essa circunstância, ela está limpando a situação do passado. Muitas perguntas, Roberto. Eu estou aqui tentando ver umas que são um pouco diferentes, né? Mas vamos aqui. Essa pergunta é da professora Léo Mendes Betim. Tenho frequentemente a paralisia do sono, que ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM. Mas a paralisia corporal persiste. Como isso é visto pelo Espiritismo? Outro dia eu vivi uma experiência desse naipe. Eu estava dormindo, outro dia faz um bom tempo já. Eu estava dormindo e de repente eu queria acordar e não conseguia, estava paralisado. E eu entrevia o ambiente relativamente, mas eu não conseguia acordar. E eu vivendo aquela experiência e desfrutando dela, porque ela é uma experiência que estava sendo incomum para a minha dinâmica do sono. A arquitetura do meu sono não traz esse tipo de vivência habitualmente, trouxe desse dia. E aí eu vi que uma pessoa entrava no quarto. Eu vi que a pessoa entrava no quarto, mas eu não conseguia distingui-la nitidamente. Ela abria a porta do guarda-roupa. Eu notei que ela tomava alguma coisa dentro do guarda-roupa e como que ela usava um desodorante. E eu fiquei com aquela cena, e a pessoa entrava e saía. Mas a cena eu não conseguia perceber com detalhes. Então eu usei o recurso que a gente deve usar, eu vou sugerir à pessoa, que é respirar. Respire no corpo. Pense no corpo e respire no corpo. Não faça força, porque não é a força que vai fazer você acordar. Respire profundamente e pense no corpo. Porque aí você vai e se ajusta ao corpo. A paralisia é que você não está conectado perfeitamente. Aí você conecta no corpo e acorda. Então você precisa usar a respiração para voltar para o corpo completamente, para poder então tomar a consciência e vir para o estado de despertamento. Quando a gente está semi-desprendido, a gente não consegue acordar, é que nem o médio que está desdobrado, que está voltando, mas ainda não voltou. E aí o dirigente fica dizendo, desperte, mas ele ainda está lá com o olho fechado, porque ele já está se conectando. Às vezes ele está mexendo o dedo, mas não consegue ainda abrir, mover o resto do corpo, abrir os olhos. E o dirigente está ali estimulando para que ele volte. É o mesmo fenômeno, sendo que na reunião mediúnica é um desdobramento provocado e no sono um desdobramento natural. Quando aconteceu comigo isso, então eu pude depois perguntar se alguém tinha entrado no corpo. Era a minha mãe. A minha mãe entrou no quarto, foi ela que abriu o guarda-roupa, foi ela que usou o desodorante, tal como eu tinha visto, mas eu não a identifiquei porque não tinha nitidez, porque eu estava nesse processo de paralisia. Então eu sugeria à internauta, a nossa amiga de Betim, que respire pensando no corpo, não se assuste. Se você tiver dificuldade, ore a Jesus. A oração ajuda você a se tranquilizar, porque a tensão, o nervosismo, ele nos atrapalha e nos impede de voltar mais rápido. Ore a Jesus, peça ajuda, e os espíritos amigos podem lhe ajudar a voltar para o corpo. Você não vai morrer, fique tranquila. Nós temos duas também que são semelhantes. A Mar Litfi. Ela pergunta, a medicação pode interferir na qualidade dos sonhos? E aqui, a Elizabeth Iannassi, ela pergunta,
Quando tomamos ansiolíticos, ao adormecer, podemos ser úteis no plano espiritual? Ou o ansiolítico nos impede de trabalhar durante o sono? As medicações, elas atuam no sistema nervoso central e têm um impacto no nível perispiritual. Por isso, André Luiz descreve, no caso Cavalcante, descrito no livro Obreiros à Vida Eterna, a injeção lotal provida pelo médico, achando que o paciente estava moribundo, ele estava vendo os espíritos, não estava moribundo e estava tendo alucinação, mas ele acha que a alucinação introduz a eutanásia e o espírito desencarna naturalmente, mas tem uma dificuldade imensa de sair do corpo, de recobrar a consciência, por conta do anestésico que atua no sistema nervoso central para matá-lo, apressando a morte. O espiritismo é frontalmente contra a eutanásia. As medicações, elas promovem uma liberação ou uma conexão às substâncias químicas. Então, é muito comum usar, por exemplo, as pessoas que usam fora das medicações médicas, por conta própria, o LSD, e tem uma sobreexcitação mental. Saem do corpo, fazem um desdobramento, têm visões, num processo que é numa mistura do remédio, mas o acesso do mundo espiritual que se dá de uma forma desordenada, porque é uma substância alucinatória, é uma substância que promove a expansão da consciência, mas não é esse o método adequado na perspectiva da abordagem espírita e da psicologia transpessoal, que sugere o mecanismo da meditação ou da respiração para que a pessoa faça essa ampliação do estado de consciência, ou da oração, ou da mediunidade, onde você abre o espaço da consciência, entra no mundo espiritual, sem esses transtornos dos remédios que estimulam a expansão da consciência. Há outros remédios que bloqueiam. Os neurolépticos, por exemplo, eles têm uma ação no sistema nervoso central e bloqueiam. Os médicos, espíritas, psiquiatras, às vezes até utilizam nos quadros de obsessão, onde há registros e há semi-incorporações, eles usam valem-se dessa medicação para bloquear, do ponto de vista perispiritual, corpo, físico, sistema nervoso central, esse transe. É como que se fizesse uma barreira para que o indivíduo não ficasse tão vulnerável. Veja, é exatamente ao contrário do LSD. Mas eu entendi muito bem a pergunta. Se os ansiolíticos, se durante o sono, eu estou falando do entorno para falar agora durante o sono, se os ansiolíticos, eles me impedem de fazer um desdobramento. Não, se você estiver medicada pelo seu médico psiquiatra, que está dando o remédio adequadamente. Essa é a diferença. Porque quando o médico passa o remédio, ele passa para o ajuste do sistema nervoso central. O ajuste do sistema nervoso central está na medida certa. Ele vem corrigir as distorções da química cerebral. Então, o indivíduo, quando está bem medicado, não impede que o espírito possa desdobrar-se. Não impede que o indivíduo possa sair do corpo e conectar-se com os amigos espirituais. Ele não necessariamente fica chumbado no corpo, como se poderia pensar, por conta dos ansiolíticos, porque os ansiolíticos, eles são substâncias para diminuir a ansiedade e que habitualmente promovem um efeito colateral que é o sono. Então, os médicos às vezes passam os ansiolíticos para a pessoa dormir, né? Nem tanto pela ansiedade, ou pelas duas coisas, porque o efeito colateral é o sono e a pessoa está com insônia, um sono ruim, então ele passa um ansiolíticozinho. Mas eu quero dizer que quando o médico decide fazer isso, o profissional, especialmente da área psiquiátrica, ele o faz de forma adequada, ele está medicando, ele não está drogando o seu paciente. Então, o sistema nervoso central, com a ajuda das medicações, inclusive a da medicação anticonvulsivante, ela vem para harmonizar o cérebro, a química cerebral, dando ensejo, portanto, que o indivíduo, quando durma, ele possa se desprender do corpo sem prejuízo, porque ele não está drogado, ele não está sob uma ação desordenada de substâncias, de fármacos. E, por isso, o médico ajusta as doses cuidadosamente para que não seja de mais e para que não seja de menos, para que seja terapêutica na medida certa, na medida justa. Então,
você pode ficar tranquila que você desdobra tomando as medicações que o médico esteja lhe passando. A Estefânia Campos pergunta: Doutor Alberto, eu tenho sonhos premonitórios. Algumas situações são mostradas no futuro para mim. Você acha que é autossugestão, neuroplasticidade do futuro? Eu penso que o sonho premonitório, ele ocorre sempre com um objetivo útil. Eu quero fazer uma advertência aos internautas, para que não acredite em sonhos premonitórios assim, a troco de nada, porque a maioria dos sonhos ditos premonitórios, eles não são espíritos zombeteiros, que mostra que morreu o filho, que naufragou o pai. E os espíritos amigos não fazem sonhos premonitórios assim, para perturbar a pessoa. Quando vem um sonho de que o avião vai cair, não é o avião que vai cair matando o seu filho, é um sonho de um espírito zombeteiro. Excepcionalmente, pode ser veraz, e você vai saber. E as pessoas que têm esses sonhos ditos premonitórios, que só com catástrofe, habitualmente não se concretizam. Então ela começa a perceber que são espíritos zombeteiros que ficam durante o sono jogando imagens fluídicas, cenas, para levar a pessoa à perturbação. Habitualmente os sonhos premonitórios, eles vêm velados. Habitualmente eles vêm velados. E se concretizam, e só depois que você desse conta de que você tinha sonhado com aquilo. Eu vou dar um exemplo. Uma companheira sonhou, um sonho que ela ficava muito mal, e via umas botas sobre um piso vermelho, e aquelas botas firmes, e aquele ar lúgubre. Ela acordou muito impressionada. E então, dias depois, ela achou que era um sonho do passado, uma lembrança do passado. Dias depois, um ente querido se suicidou em casa. E ela viu a cena, o sangue no chão, as botas da polícia que chegou, junto com o delegado, e quando ela olhou, ela viu a cena que ela viu no sonho. Os espíritos amigos trouxeram a cena, porque foi uma cena muito ruim, a pessoa estava doente, e ela, naturalmente, esse sonho foi muito consolador, porque ela deu-se conta de que ela não estava desamparada, de que os espíritos amigos sabiam. E a despeito aquele sonho ter sido tão lúgubre, ela se sentia tutelada, ela se sentia que estava apoiada pelos benfeitores. Ela é médium. E ela, então, aí, com esse sonho, ela pôde compreender de que a escolha daquele indivíduo pelo suicídio foi a escolha que ele fez, porque houve inúmeras oportunidades, mas ele concretizou o suicídio dentro dele, rejeitou as possibilidades, e os benfeitores, como que, deixaram que, depois de esgotada todas as ajudas, ele concretizasse o suicídio. E para que a família não ficasse achando que estava desamparada, deram-lhe essa cena para mostrar que aquilo era a escolha rebelde, insistente daquele espírito que não aceitou ser ajudado, mas de que não era por conta da ausência de ajuda, e de que os benfeitores estavam tutelando aquela família, e o sonho foi exatamente a concretização da presença de Deus naquela família. Então, os sonhos premonitórios, depois que a coisa acontece, é que a gente vê. Eu me lembro de uma outra companheira do Rio de Janeiro, ela via uma coisa esquisita, que era um caixão e uma espada por sobre o caixão. E ela não conseguia compreender aquilo. E acordou angustiada com aquele sonho. E era um sonho simples, mas ela entrevia como se fosse um caixão, mas uma espada bonita sobre cima. Passado um tempo muito curto, o seu filho se formou nos Agulhas Negras e sofreu um acidente de carro. E quando ela viu a cena do caixão e a espada sobre o caixão, ela me dizia: Alberto, essa cena me deu a vontade de continuar a viver. Porque eu soube que o meu filho não estava desamparado. De que os espíritos amigos sabiam que ele ia desencarnar. E me avisaram antes, porque talvez eu não suportasse perder o meu filho, que era filho único. Então, a cena anteposta só se concretizou nela depois que aconteceu o fato e que ela viu a cena.
Então, os espíritos amigos não dizem assim, olha, seu filho vai morrer. Isso não existe, isso não é plausível. O espírito benfeitor não faz isso. Eles sabem, mas não dizem. Então, os sonhos premonitórios, eles vêm ao nosso encontro, nos ajudar a lidar com a realidade, porque Deus tudo sabe. E os espíritos amigos podem nos antecipar alguns acontecimentos, mas eles o fazem com fidalguia e só com interesse útil. Meu querido, nós temos muitas perguntas. Então, eu vou fazer mais uma e aí depois a gente encerra, tá? Lembrando aqui para os amigos internautas que o QR Code continua aí, porque é uma causa muito nobre. Se pudermos ajudar, né, nós agradecemos. Alberto, é da Floresmar Oliveira. Como explicar sonhar por muito tempo com a mesma pessoa sem a conhecermos? E anos após a encontrarmos e a reconhecermos, alimentando aquele sentimento dos sonhos. Esses sonhos são almas que se encontram durante o sono. E quando a misericórdia divina acha que é conveniente, as pessoas se encontram quando em estado de vigília. É bem similar ao que acontecia com Ivone do Amaral Pereira e com seu grande amor que morava num país de natureza russa. E eles se comunicavam, se encontravam durante o sono. No entanto, quando chegou o dia do encontro físico propriamente dito, ele telefonou para a casa dela no Rio de Janeiro e ela resolveu não atender, porque não era para encontrá-lo. E ali finalizou-se a possibilidade desse encontro. E ela só o reencontra no mundo espiritual, na narrativa dos amigos médiuns que descrevem esse enlace de almas afins que, em função dos delitos do passado, não tiveram permissão para se encontrar nessa vida fisicamente. Então, às vezes, a gente sonha com pessoas, não estou falando necessariamente de amor romântico, almas que se nos vinculam ao coração. E quando, sendo muito específicas essas almas ao nosso coração, você pode sonhar com elas, tendo a sensibilidade, porque as encontra no mundo espiritual. E lá num dia você está num lugar e você reencontra essa alma. E tem uma correspondência de afetividade fraternal, ou romântica, ou paternal, ou de amizade. A vida é muito bonita. Ela não pode se encerrar nos sensórios, nos 5 sentidos. Por isso que o Espiritismo é essa doutrina veneranda que nos abre as portas da alma para entender de que o sono é 1/3 do nosso dia que a gente tem que se preparar para viver. Não só tomando banho. Todos são judiciosos no cuidado de tomar o banho, mas banhar-se na oração, ler uma página refrescante, luarizante, que coloque você para cima, orar a Jesus e a Deus e pedir que o seu anjo guardião lhe cubra de bênçãos durante o encontro. E de que você, quando estiver aqui durante aquelas 8 horas, você aprenda, estude, absorva conteúdos, quantos voltam e compõem músicas, elaboram uma peça de teatro, ou voltam e descobrem intuitivamente o remédio, uma vacina, o remédio para alguém, enfim. Esse momento do sono é um momento gracioso, onde você visita o país de onde você veio e para onde você vai. Você o conhece. E você pode ir ao encontro de grandes amores que ficaram do lado de lá, acompanhado por eles, se refaz. E quando você volta para o corpo, você volta melhor. A vida é bela. Não abra mão de gozar a vida nessa extensão espiritual. Nós não somos só os sensórios que nos dão a possibilidade do prazer físico, sensorial, que passa breve. Esses gozos são gozos da alma, de que você tem que se entregar para poder vivê-lo intensamente. Lembre-se de que os espíritos em sonho lembraram José que tinha que ir para o Egito. E diz o espírito, por um momento,
A vida de Jesus esteve sob a tutela de um homem, que foi José, que pegou o sonho, levou o sonho a sério, em função da sua crença, da sua conexão com o divino, e conduziu Jesus saindo da Palestina da época, quando se estabeleceria o grande chacina de Herodes, matando todas as crianças de 2 anos para baixo. Depois, em sonho, ele conduziu Jesus a Nazaré, não trouxe para a Judéia, levou lá para a região de Nazaré, a Galileia, a região da Galileia, para a cidade de Nazaré, cumprindo-se as profecias de que ele seria chamado Nazareno. Enfim, os sonhos povoam as nossas vidas. E se nós estivermos conectados com Deus, o momento do sono é um momento primoroso para que nós possamos levar uma vida digna de ser vivida. É tão importante quando está no corpo, porque a alma é a mesma fora do corpo e no corpo. E assim, conectados a Deus, nós estaremos entendendo de que a vida não são só de 40 anos quem tem 60, são de 60 anos quem tem 60, e que foram muito bem vividas ou muito mal vividas no corpo ou fora do corpo. Sejamos aqueles que honremos a vida com Jesus e Kardec, honrando os dias que passamos no corpo e fora do corpo, durante o sono, aproveitando a nossa encarnação. Aqui, chegamos ao ponto iluminado desta jornada noturna. Nos sonhos, somos mais do que a carne que dorme, somos almas em trânsito, conectadas com planos que nos amam, nos orientam e sussurram segredos do destino. Alberto alerta. Não basta sonhar, é preciso interpretar com a alma desperta. A ciência pode chamar de atividade cerebral. Freud vê o inconsciente. Jung fala de arquétipos, mas o espiritismo revela que os sonhos são faculdades da alma que se expressa além do corpo físico. Portanto, honre seus sonhos. Busque seu sentido. Eleve sua comunicação espiritual. A alma que se recusa a compreender suas próprias imagens noturnas está perdendo sinais de Deus. Mas quem busca, quem estuda, encontra caminhos. Se esse conteúdo tocou seu ser, compartilhe com quem precisa despertar para a sabedoria dos sonhos. Comente o que ficou no seu coração. E siga conosco, os mistérios da alma estão apenas começando.